Capítulo 2. O que esperar em Deus nos lembra? Há um grande descontentamento santo que eu acredito que é dado por Deus para nos levar para mais perto dele, para os braços dele. Há um tipo de conhecimento que nos faz entender que podemos estar mais perto dele, conhecê-lo mais e melhor. É a consciência de que somente Deus pode preencher o vazio dentro de nós, e isso nos leva a persegui-lo, para que possamos experimentar essa satisfação. Nós começamos a fazer isso, porque nós entendemos isso. Mas o que é que nos leva a esperar em Deus? A maior parte dos versículos que eu vi foram sobre a espera em Deus. Por exemplo, no caso de Davi, é mencionado muito no aspecto de esperar por respostas às orações. Em geral, esse parece ser o entendimento comum. Oramos e então nós esperamos em Deus pela resposta. Embora isso seja uma verdade, o que eu quero que você entenda é que nesse livro não estamos falando sobre esse tipo de espera. Estamos falando de aguardar pelo Senhor e não de esperar pelas coisas que pedimos a Ele. Estamos nos referindo a um relacionamento amoroso. Eu gosto quando Gordana, a minha esposa, chega em casa do trabalho. Às vezes, quando eu sei que ela está a caminho, perto de chegar, eu me sento e espero por ela. Qual é a minha expectativa sobre isso? Será que eu estou animado para vê-la ou eu estou esperando que ela prepare o jantar? Ou talvez eu esteja esperando que ela coloque as minhas roupas favoritas de volta no armário? Ou talvez eu esteja esperando por ela para que ela arrume o meu escritório. Essas são algumas possibilidades, mas não é a razão pela qual eu espero por ela. Da mesma forma, eu não estou esperando para que eu possa fazer coisas para ela, embora eu goste de fazer as coisas que fazem ela feliz, mas há algo a mais. É uma conexão em passar tempo juntos, ao invés de fazer coisas. A razão pela qual eu espero por ela é porque eu a amo. Eu gosto de estar com ela. Eu gosto de vê-la sorrir. Eu quero ouvir a voz dela e ter comunhão com ela. Veja bem, em primeiro lugar, todas as razões pelas quais eu me apaixonei por ela são as mesmas razões pelas quais eu espero por ela. Eu tenho alegria em estar na companhia dela, ao lado dela. A Bíblia diz no Salmo 16, versículo 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Embora Davi teve que esperar por certas coisas para que acontecessem na vida dele, tais coisas como a espera de 20 anos para se tornar rei, mas a escritura acima que acabei de citar está falando sobre estar na presença de Deus e desfrutar da sua presença. No Salmo 25, do versículo 1 ao 5, também diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus.
meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo. O desejo de Davi, na espera pelo Senhor, é bastante óbvio nas Escrituras. Em uma versão internacional, o Salmo 42 diz: Como suspira a corça pela água, assim eu espero por você, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. O que desperta em nós tanta paixão por Deus? Muitos anos atrás, quando eu estava nos meus 20 e poucos anos, o Senhor me livrou das garras de Satanás e foi o ponto de virada na minha vida. Eu fiquei mais do que grato a Ele. Eu tinha crescido em uma cultura na igreja que definitivamente não ensinavam nem revelavam o poder de Deus. Por isso, quando Ele se revelou a mim como um libertador poderoso, tudo mudou. Eu passei do lugar de saber algo sobre um Deus para o lugar de estar envolvido em amor com Deus. Eu o conheci como o meu libertador. Eu ainda não sabia muito naquela época, mas eu sabia sobre orar e conversar com ele, cantar cânticos para ele em adoração, e foi isso que eu fiz. Eu gostava de apenas dizer o nome Jesus. Eu amava o som do seu nome. Adorava a forma como eu me sentia ao dizer isso. Parecia que uma esperança e poder saíam da minha boca. Eu gostava de cantar sobre o seu poder e amor e como ele poderia mudar a vida das pessoas, porque ele tinha mudado a minha. Eu cantava canções que levantavam o nome de Deus, cantava o seu nome realmente alto. Meus momentos favoritos cantando cânticos para ele ou adorando era quando eu estava dirigindo no meu carro. Nesse momento era onde eu estava sozinho com ele. Não havia ninguém por perto, apenas ele e eu. E essa foi uma experiência íntima para mim. Eu gostava de falar com ele, cantar e adorá-lo. Se eu pudesse, eu ficaria por horas nessa rendição. Toda vez que eu via alguém se libertar, ou quando eu via o poder de Deus em ação, ele só me fazia amá-lo mais. No começo, eu não esperava exatamente em Deus como eu faço hoje, mas ele já estava me atraindo para mais perto dele. Como consequência, ele estava mais perto de mim. É o que acontece, como diz na palavra: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Em Tiago 4 também diz: purificai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de espírito vacilante. Nessa época onde eu fui despertado para amar a Deus, eu não pedia as coisas para Deus, eu apenas observava para ver o que ele faria. Eu tinha um certo temor a Deus. Eu acho que Davi também tinha esse sentimento. Se você ler os Salmos, você verá claramente. A coisa que ele mais desejava era a própria presença de Deus. Cerca de 10 anos atrás, eu comecei a ouvir histórias de pessoas que estavam sendo visitadas pelo Senhor, milagres de proporção bíblica, visitações por anjos e outros fenômenos sobrenaturais. Eu não tenho certeza de como eu me senti em relação a tudo isso quando eu fiquei sabendo, mas nessa época eu vi algumas coisas sobrenaturais e eu fiquei com uma certa esperança. A minha esposa tinha um amigo que compartilhava todas essas histórias incríveis conosco e nós acreditávamos. Logo soubemos que havia poucas pessoas que conheciam ou viviam nesse sobrenatural. E nós não paramos de ouvir histórias de pessoas que tinham esse estilo de vida. A nossa fome por andar nessas coisas cresceu muito. Havia em nós uma busca
por viver nas profundezas de Deus e perseguimos isso persistentemente por muitos anos. O nosso problema nessa época foi que, embora nós tivéssemos encontrado pessoas que andavam nessas coisas e estavam dispostas a falar sobre isso, nós não encontramos ninguém para nos dar instruções de como nós também poderíamos viver essas coisas. Pelo menos não de uma forma simples que nós compreendêssemos a praticar. Então isso era o que a gente tinha, apenas experiências de outras pessoas. Pessoas que tinham visitações do Senhor e dos seus anjos, pessoas que conheciam a nuvem de testemunhas, que tinham experiências com Enoque e Elias, que entravam nos reinos do céu e viam as maravilhas de lá. Eles viam o reino invisível de uma forma tão fácil, assim como eles viam o reino natural. Mas essas pessoas não compartilhavam de uma forma prática como nós também poderíamos ter essas experiências. E isso foi muito frustrante para nós. Nós andávamos de conferência em conferência, evento após evento, na esperança de encontrar alguém que pudesse nos ajudar a obter esse avanço para viver essa incrível vida sobrenatural. Depois de muitos anos de busca, e eu quero abrir um parênteses aqui para explicar que toda essa nossa busca não foi infrutífera, porque mesmo que não tínhamos completamente o entendimento sobre como ter esse estilo de vida, ainda assim nós estávamos aprendendo algumas coisas. E finalmente eu ouvi uma instrução sobre como esperar em Deus para se ter um avanço no reino celestial. Eu ouvi uma instrução no dia 10 de junho de 2010. Foi onde eu tive o primeiro e verdadeiro avanço. 2 dias depois, aconteceu a primeira experiência. O que você acha disso? É por isso que eu estou tão animado para falar com você sobre esperar em Deus. Você precisa entender que tudo deve fluir do nosso relacionamento com Jesus. Todas as coisas do céu fluem a partir e através dele. E você também precisa entender que quando você ouve os testemunhos de quem vive no sobrenatural, você deve acreditar que isso também é para você. Todos estão em Cristo, podem viver uma vida sobrenatural. Nós somos destinados a andar com Deus como Enoque. Também somos destinados a ter encontros no céu como Ezequiel. E somos destinados a ter revelações como João. Se nós estamos perseguindo estar mais perto de Deus, em uma caminhada mais profunda com Ele, quando esse desejo se cumpre, as coisas do céu, a revelação de Deus e o reino angélico se manifestam ao nosso redor. Nós sabemos que existem muitos servos de Deus dedicados a Ele, a sua obra, pessoas que passam suas vidas inteiras estudando a palavra de Deus, passam tempo em oração e pregam a palavra, mas eles não têm essas manifestações do reino de Deus nas suas vidas. Por que será? Eu sabia a resposta para isso, somente de olhar para minha própria vida, porque eu era assim. Há um versículo na Bíblia que resume muito bem isso. Em Mateus 9, versículo 27 ao 29 diz: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. É de acordo com a nossa fé que nós recebemos.
Assim como eu fazia antes, a maioria dos cristãos estudam a vida de Daniel, de Ezequiel e de Enoque. Mas eles não dizem: Senhor, eu quero ter uma vida como Daniel, como Ezequiel e como Enoque. Precisamos pedir ao Senhor, crer que nós também poderemos ter uma vida como a desses homens que andaram com Deus. É de acordo com a nossa fé que nós recebemos. Há tantos livros e sermões sobre anjos, de pessoas que nunca nem sequer conheceram um anjo. Há também livros de pessoas falando sobre milagres, mas apenas de um contexto histórico de compreensão, sem elas nunca ter experimentado o poder de Deus. Para experimentar as coisas do reino, devemos crer, e isso vem em primeiro lugar. Em João 11, versículo 40, Jesus disse: Não te digo eu que se você crer, você verá a glória de Deus? Eu estava falando com um amigo, não muito tempo atrás, sobre o desejo dele de ver o invisível e ter experiências com Deus, como aquelas citadas na Bíblia. Ele me disse que havia procurado por muitos anos, assim como eu, por alguém que o ensinasse a avançar em Deus. Ele disse que passava algum tempo em oração, mas até então não havia acontecido nada. Ele me perguntou qual seria a próxima etapa que ele deveria seguir. Sabe qual foi o meu conselho para ele? Seja extremo. Ele me perguntou, mas o que significa isso? Eu fui muito sincero com ele sobre isso. Eu disse a ele o que poderia ser o extremo. A maioria das pessoas não vão fazer os tipos de coisas que eu falo, porque isso não parece normal. É durante esse tempo de contemplação ao Senhor onde as pessoas chegam a um ponto. O ponto é o lugar onde nós temos diferentes vozes falando conosco. Uma voz diz: não deve ser tão difícil. Se realmente é Deus, isso não deve exigir tanto de nós. Mas é durante esse tempo que você se lembra de todas as pessoas sobrenaturais que lhe disseram que Deus virá até você apenas quando for a hora certa. Vem também na sua mente todos os grandes ministros que dizem que é tão fácil ver e interagir com o céu, com o Senhor e com os anjos. Depois vem outra voz que diz: vá, esforce-se ao máximo. Se você quer isso mais do que tudo, dê o seu melhor, persiga o Senhor. Há 10 anos atrás, eu estava determinado a entrar em forma após vários anos negligenciando a minha saúde. Eu finalmente cheguei a um ponto onde eu disse: eu vou fazer isso, mesmo que isso me custe a vida. A realidade era que isso foi um grande desafio para mim. Foi difícil de fazer, simples, mas difícil. A coisa surpreendente que aconteceu foi que eu não morri. Hoje eu estou em forma. Chegou um ponto na minha vida em que eu tomei a decisão de que iria me posicionar para ter um avanço. Então, continuando sobre a conversa que eu tive com meu amigo, eu disse a ele o que eu faço para avançar. Então ele me disse: Mike, eu estou fazendo isso. Eu quero isso. Então eu estou fazendo isso. Ele chegou em um ponto de decisão. O desejo dele de participar das coisas do céu foi muito maior do que o desejo do seu conforto. Mas o que estava acontecendo na vida dele, que estava o levando a querer esperar em Deus? Eu acredito que no caso dele, foi uma combinação do propósito de Deus e da comunidade a qual ele pertencia. Ele estava cercado por pessoas que andavam no sobrenatural, pessoas que já haviam se alinhado ao propósito de Deus. Andar ou estar rodeado com pessoas que buscam e vivem aquilo que você também deseja ajuda a criar uma atmosfera ao seu redor
que te impulsionará para o avanço sobrenatural. Dar um passo de fé sempre é fácil? Às vezes, Deus nos pede para dar um passo de fé antes que Ele nos dê a compreensão total do que Ele deseja de nós. Ele diz para nós a mesma coisa que Jesus disse em João, capítulo 11, versículo 40. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus fez essa declaração para Marta, e nisso podemos ver que em Deus todas as coisas são possíveis. Isso realmente é uma vida de confiar em Deus. Vários anos atrás, o Senhor começou a tornar isso muito claro para nós, que Ele era o nosso provedor. Certa vez tivemos a necessidade de colocar as crianças em uma escola diferente. Para fazer isso, precisávamos nos mudar para outra localidade. Eu senti Deus falando comigo sobre isso ser necessário, mas eu não tinha ideia de como isso iria acontecer. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: Pela fé, Abraão obedeceu quando ele foi chamado para ir ao lugar que devia receber como herança, e assim saiu sem saber para onde ia. Como Abraão, eu não sabia exatamente os planos de Deus em relação a essa mudança que precisávamos fazer, mas eu confiava nele. Eu senti que o Senhor estava me dizendo para fazer uma lista do que teria na nossa nova casa e em seguida entregar a Ele. Eu sabia que essa lista era para toda a família fazer. E assim eu disse a eles para anotar todas as coisas que eles gostariam de ter na nossa nova casa. A lista completa ficou bastante impressionante e, para ser sincero, a minha fé não era o bastante ao mesmo nível. Pela fé fizemos a lista contendo 20 coisas e em seguida nós oramos. Comecei a olhar então para a nossa nova casa. Na mesma semana em que fizemos a lista e entregamos ao Senhor, Ele nos respondeu. Quando eu fui procurar na internet uma casa, eu encontrei uma em um bairro mais afluente. Na casa tinha uma descrição exatamente como a lista que tínhamos feito. Eu li a descrição novamente para ter certeza de que não tinha nenhum erro de digitação, porque não havia nenhuma maneira daquela casa estar à venda com aquelas descrições por um preço tão baixo. O mais incrível é que a casa havia sido colocada para a venda fazia 2 anos, mas ela não estava disponível até aquela manhã que eu procurei naquela área. Naquele mesmo dia, 2 horas depois, eu marquei uma vistoria e tinham mais de 20 pessoas que já tinham ido olhar aquela casa naquele mesmo dia. Mas no final ela acabou sendo nossa. Se você crê, Ele dará os desejos do seu coração. Ele proverá. Então, enquanto esperamos no Senhor, nós temos que crer que Ele nos ama e tem grandes planos para nós. Ele proverá. Ele vai aumentar a nossa fé. Verdadeiramente, quando nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Tiago 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Se você ter atitudes de fé, esperando no Senhor e crendo com o coração cheio de expectativa nele, ele não vai decepcioná-lo. Agora vamos falar um pouco sobre desejar a Deus. Quando Jesus me salvou, ele foi a única resposta que me socorreu. Ele se revelou a mim através de um irmão que ministrou libertação em mim. E daquele dia em diante eu fui tomado por um desejo intenso por buscar a Deus.
Eu queria que a minha vida fosse o que Ele queria que a minha vida fosse. Se eu não estava cantando com Ele, eu estava falando com Ele. Se eu não estava fazendo isso, eu estava pensando nele. Não importava o dia ou a hora, ou o que estava acontecendo ao meu redor. O meu coração sempre estava fixo nele. Eu vivia ligado a ele. Há algo muito diferente quando você sabe quem você é e que tem alguém que te ama e cuida de você. Não era que eu tinha uma compreensão mental, eu tinha um conhecimento por experiência. Havia algo que me atraía a ele. Eu havia experimentado o poder sobrenatural de Deus e eu sabia que era real, além do real. Eu não queria viver uma vida normal e depois clamar ao Senhor somente quando as coisas ficassem ruins. Eu queria viver perto dele. Eu não queria apenas ter experiências, mas como Davi, eu queria habitar nos átrios do Senhor. Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Devemos desejar e amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo que podemos experimentar na presença dele. Mas também não devemos ignorar as experiências. Elas são maravilhosas e vêm dele. Certo dia eu estava esperando no Senhor em oração. Após 45 minutos, um poderoso anjo apareceu e ficou de pé, quase 1 metro na minha frente. Eu não pedi para que isso acontecesse, mas Deus o fez. Então, conforme você se coloca na presença dele, apenas para ficar com ele e amá-lo, o que você menos espera começa a acontecer. Os anjos são atraídos pela glória de Deus. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais da glória dele você carregará. E então os anjos serão atraídos e se revelarão a você. Em muitos dos meus encontros com os anjos, eles vinham e me enchiam com fé e expectativa para o que Deus estaria fazendo na minha vida. E depois disso eu continuava esperando no Senhor. A cada nova revelação você fica mais apaixonado por Deus. Ele te leva para a palavra e te dá uma revelação. E em seguida, ele o dirige à oração. E então você sente a presença dele, que o leva a adorá-lo. E você não quer que isso acabe mais, porque você está literalmente na presença de Deus. Eu me sinto tão atraído e cativado por ele, ao ponto de isso gerar em mim mais fome por mais da sua presença. É por isso que eu espero no Senhor. Esse é o meu real motivo. É por isso que eu adoro ao Senhor. É por causa disso também que eu intercedo diante do Senhor. A Bíblia menciona esse fluxo sendo cada vez mais crescente. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor.